Estamos aqui para mais um evento da série Teses em Debate. Para os que não a conhecem ainda, essa é uma série promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que conta entre seus colaboradores e participantes pessoas do Brasil inteiro. E nós promovemos uma série de eventos e de ciclos, como, por exemplo, a Teses em Debate, a série Cinema e História, cursos de Teoria da História, cujo objetivo maior é quebrar o isolamento que habitualmente se estabelece imaginariamente entre a universidade e a sociedade que a envolve. No caso específico dessa nossa série, nós temos recebido os palestrantes que defenderam teses de doutorado, dissertações de mestrado, que desenvolveram pesquisas na universidade, que se tornaram especialistas em temas diversos, e muitas vezes esses trabalhos não têm a devida repercussão que poderiam ter. Às vezes são produzidos no interior de uma universidade, as demais universidades não ficam conhecendo, a sociedade em torno também não. Então, a origem dessa nossa série Teses em Debate é exatamente disponibilizar para uma rede universitária maior do Brasil inteiro e também para a sociedade em torno, que não faz parte da universidade, mas que interage com ela. Pesquisas que muitas vezes acabam, apesar da imenso potencial e o imenso interesse que poderiam ter para a sociedade, acabam ficando desconhecidas ou não devidamente conhecidas da maior parte do público. Nesse sentido, nós fundamos essa série Teses em Debate, que já está ocorrendo aqui há mais de um ano. Até o final do ano, nós já temos os eventos marcados e vamos continuar em 2022. A nossa convidada de hoje é Mariana Dantas. Nosso tema de hoje são os povos indígenas como objeto da história. A professora Mariana Dantas é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Sua tese foi premiada pelo Arquivo Nacional em 2015 e foi mais tarde publicada em 2018. Eu chamo a atenção também para o fato de que nós estamos participando de um livro juntos, que futuramente, daqui a alguns meses, ou no máximo um ano, vai estar já sendo disponibilizado aí no mercado editorial, que é um livro, A Historiografia como Fonte Histórica, e um dos capítulos é precisamente escrito pela professora Mariana Dantas, que trata de como a historiografia tem lidado com esse tema, a questão dos povos indígenas. Então, é uma grande especialista no tema, e nesse momento eu vou passar a palavra para ela. Se eu esqueci de falar alguma coisa, ela também pode complementar, e ela vai falar aí durante os 45 minutos a uma hora, e depois nós temos o debate, como fazemos sempre. Todos que aqui estão vão poder tomar a palavra e falar, ou escrever seus comentários e perguntas no chat, a nossa equipe vai ler, e assim a gente vai desenvolver mais uma das palestras de debate dessa nossa série, Teses em Debate. Mariana Dantas, muito obrigado pela sua presença, e eu passo a palavra para você. Obrigada, José, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com todas e todos sobre a minha tese e algumas das ideias que eu venho desenvolvendo desde então, né? Eu espero que hoje a gente tenha aqui um debate bem instigante, que todo mundo saia mais curioso, mais curiosa, mais interessado, interessada em conhecer a participação dos povos indígenas na história do Brasil. Então, eu agradeço e digo que é com grande satisfação que eu estou aqui participando hoje. Eu aproveito a oportunidade para falar, né, para divulgar que hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter uma mesa redonda promovida pelo GT Os Indígenas na História, da Amplo Nacional, que vai tratar do marco temporal, do julgamento do marco temporal que está acontecendo atualmente no STF, né? Nós teremos a participação
do advogado indígena e antropólogo Eloy Terena, da co-vereadora e antropóloga Josi Caingangue, da historiadora, professora da UDESC, Luísa Wittmann, e fazendo a mediação da mesa, a Soraya, professora da Federal do Maranhão, Soraya Dornelles, que vai fazer a mediação da mesa, né? Então, a gente vai ter uma mesa bastante interessante e bastante conectada com os debates atuais em torno da mobilização indígena e da luta pela terra. Então, acho que a gente está fazendo aqui hoje essa nossa conversa, vai ser bem proveitosa e vai ser bem conectado com esse debate que vai estar sendo promovido mais tarde. Hoje, eu resolvi reunir os resultados apresentados no artigo, né, que o José acabou de falar, artigo que vai sair publicado numa coletânea que ele organizou, uma coletânea bem bonita, bastante variada, né, que vai ser bem interessante, eu acredito que vai trazer uma contribuição significativa aí para o debate sobre historiografia. Então, resolvi trazer alguns resultados baseados nesse artigo, e juntar com alguns resultados da minha tese, do meu trabalho de doutorado, né? Porque as duas questões, as duas partes, as duas problemáticas estão muito conectadas. Então, o artigo é vamos dizer, uma atualização de alguns debates que eu apenas levantei na tese. Então, a minha fala hoje vai estar dividida em duas partes, que são bem conectadas. A primeira parte, eu vou tratar da instituição da tutela como uma ferramenta historiográfica, e na segunda parte eu vou falar propriamente dos resultados da minha pesquisa do doutorado, que trata dos indígenas na formação do Brasil oitocentista, né, a partir de uma concepção um pouco diferente de história política. Eu escolhi esse formato, né, de trabalhar essas duas questões, historiografia e resultados de pesquisa propriamente, né, com documentação produzida no século XIX, porque há anos, nós, historiadores e historiadoras que trabalhamos com a temática indígena, nós viemos nos deparando com a ausência desses povos nas narrativas sobre a construção do Brasil. Então, constantemente, nós somos levados a justificar a importância do nosso tema, da nossa área, para outros colegas, justificar ou mesmo apontar como é que essas populações indígenas, elas efetivamente contribuíram para a construção do Brasil em diferentes momentos da sua formação, da sua história. E aí eu parto do pressuposto de que é importante entender que a ausência dos indígenas nas narrativas sobre a construção do Brasil é um esquecimento criado. Não é um esquecimento por falta de fonte, não é um esquecimento um esquecimento, vamos dizer, naturalizado, mas é um esquecimento criado, é uma ausência criada, e que a gente pode datar no século XIX, e que vai se perpetuando em diferentes tendências historiográficas ao longo do século XX. Né? Então, essa ausência dos indígenas, ela é elaborada no século XIX e vai sendo reforçada por historiadores e historiadoras de várias tendências teóricas e metodológicas ao longo do século XX. Essa situação ela vem mudando aos poucos, principalmente a partir da década de 1990, com os estudos já consolidados, né, e que ajudam a fundamentar o nosso debate atual, que são os estudos do professor John Monteiro, da professora Maria Regina Celestino de Almeida e do professor João Pacheco de Oliveira. Então, esses três estudiosos vêm trazendo contribuições significativas para o campo e ajudaram a causar uma inflexão, né? Ou seja, a trazer, de fato, novos pressupostos e uma perspectiva diferenciada. Eu me somo a esse esforço, né? Porque eu fui formada por esses professores. E esse esforço vem justamente no sentido de demonstrar a participação efetiva dos indígenas na história, no meu caso, na história política do Império do Brasil no século XIX. Né? E aí o meu estudo se centrou na participação dos indígenas nas revoltas, motins, insurreições, acontecidas em Pernambuco
e em Alagoas na primeira metade do século XIX. Então, vamos à primeira parte da minha fala, que é justamente da gente compreender essa construção historiográfica do esquecimento, compreender os meandros dessa narrativa historiográfica, né? Então, o marco dessa elaboração narrativa do esquecimento, do apagamento, como vocês já devem ter imaginado, ela vai se formar dentro do IHGB, dentro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é um instituto, que é uma instituição que já rendeu uma série de estudos, né, artigos, dissertações e teses. Então, a minha ideia aqui não é retomar a história de formação do IHGB, mas fazer uma espécie de sobrevoo sobre as disputas internas que aconteceram ao Instituto relacionadas aos povos indígenas. Então, o IHGB ele é o grande propulsor dessa narrativa sobre o esquecimento, mas ela não era a única narrativa que estava sendo elaborada ao longo do século XIX. Ela é uma narrativa que foi feita a partir de disputas internas. É muito comum nós repetirmos o julgamento que foi feito por Francisco Adolfo de Vanhagen, né? Tem uma frase bastante conhecida dele, que é utilizada até os dias de hoje, nos dias de hoje para justificar esse esquecimento, né? Não que as pessoas acreditem nele, mas é utilizada para justificar esse esquecimento, que é a ideia de que para os indígenas, para os povos indígenas, não há história, mas apenas etnografia, porque eles seriam a infância da humanidade, né? Então não se faria história para eles, mas apenas o que se considerava ser etnografia. E, de fato, esse julgamento, né, que está aí, obviamente, a obra do Vanhagen é uma obra muito mais extensa, é uma obra monumental, é uma obra de grande importância, e ela vai desdobrar em vários pontos como se deu a participação dos indígenas a partir da visão do Vanhagen, mas essa frase de que para os indígenas não havia história, mas apenas etnografia, marcou a leitura sobre a história produzida no século XIX, né? Mas, ao mesmo tempo, né, uma coisa que pode ser considerada uma contradição, e que eu acredito que não seja, acho que faz parte do mesmo contexto de produção historiográfica, grande parte da produção dos intelectuais do IHGB e que foi publicada na revista do Instituto refere-se a populações indígenas, né, como já demonstrou a Kaori Kodama na sua tese. Então, muitos dos artigos, dos documentos publicados, das fontes publicadas, são relacionadas aos povos indígenas. O próprio Vanhagen ajudou a criar o setor de etnografia do Instituto, né? Então, ao mesmo tempo, ele diz que não é preciso fazer história, mas cria subsídios para que informações sobre essas populações indígenas persistam dentro do Instituto, né? Então, para não levar isso como uma mera contradição, eu acredito que é preciso investigar um pouco mais como se dá esse esquecimento historiográfico enquanto construção, né? Eu vou me apoiar para compreender quais eram as disputas internas ao Instituto, eu vou me apoiar no trabalho da Vânia Moreira, né, que demonstrou que havia ali uma disputa de narrativas entre o Vanhagen, o Domingos José Gonçalves de Magalhães e o Joaquim Norberto de Souza e Silva. Esses três produziram pesquisas, textos relacionados à formação do Brasil, à história do Brasil, e também sobre a participação dos indígenas, e eles tinham ideias diferentes uns dos outros, né? O Vanhagen e o Norberto talvez sejam os que mais tivessem afastados. Segundo Vânia, né, a professora Vânia Moreira, para esses intelectuais, as noções básicas que vão fundamentar a relação do Estado com os indígenas são as ideias de cliente, brasileiro e concidadãos, né? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor o que seria cada uma dessas questões.
Como eu já falei, né, o Vanhagen ele contribuiu para a criação da seção de etnografia do IHGB, que era destinada às pesquisas sobre as línguas, os costumes indígenas, e que tinha o objetivo de identificar os melhores meios de civilizar os indígenas, né? Então, é uma proposta de criação de um setor, de uma seção bastante antenada com a produção científica de final do século XIX, início do XX, né? De conhecer o outro para estabelecer ferramentas e instrumental para a sua pretensa civilização, né? Nem sua obra, que é uma obra de fato monumental, né, História Geral do Brasil, Vanhagen explicitou a sua visão sobre os indígenas, os quais ele considerava serem selvagens, que não teriam história, e do ponto de vista político, eles não seriam cidadãos, tampouco seriam brasileiros. Anteriormente à colonização, o Vanhagen entendia que a população indígena era diminuta e nômade, ou seja, era uma população rarefeita, era uma população numa quantidade muito baixa, e que, por justamente ser né, uma população rarefeita e não se fixar, não teriam quaisquer direitos sobre a terra. Né? Então, essa condição que o Vanhagen considerava ser natural do indígena, né, de ser nômade e de ser uma população com a baixa quantidade, a baixa densidade demográfica, faria com que eles não tivessem direito à terra. Vanhagen também acreditava que eles viviam de maneira selvagem e que a organização dos indígenas se restringia a uma composição familiar, que eles não respeitariam leis criadas por eles mesmos, eles apenas respeitariam ali o seu núcleo familiar. Então, o Vanhagen vai dizer que para civilizá-los era necessário métodos duros e rigorosos, que os forçariam a trabalhar em diferentes ofícios, sendo também distribuídos como clientes entre os cidadãos. Né? Então, aí a gente tem a primeira noção que a professora Vânia Moreira coloca, né, que os indígenas para o Vanhagen eles seriam como clientes. E aí, só lembrando que a professora Vânia Moreira ela é professora também da Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Seropédica, né, e uma das pesquisadoras que vem, de fato, contribuindo de maneira muito significativa para o campo. Então, percebam que nessa caracterização do pensamento de Vanhagen sobre os indígenas, a gente tem os principais elementos que contribuem, que compõem essa imagem de um índio genérico, né? Essa composição dessa imagem, ela foi demonstrada pelo João Pacheco de Oliveira, que vai falar justamente como é que essa imagem de um índio genérico, ela vai recebendo vários significados, vai recebendo vários conteúdos por meio de linguagens diferentes, né? Tanto através de pesquisas de intelectuais, como a partir de documentação política e também de produção artística, né? Então, nessa imagem aí construída pelo Vanhagen, não apenas são deixadas de lado as diversidades culturais identitárias desses povos, então é como se os indígenas fossem uma coisa só, como também é atacado diretamente o direito dos indígenas sobre a terra, já, como eu já falei, né, essa população seria rarefeita e nômade. Esses argumentos eles vão ser repetidos por historiadores de diferentes linhas teóricas e metodológicas ao longo do século XX. Então, é muito comum, né, quer dizer, talvez hoje menos, mas nas décadas de 70, 80, e um pouco também no início da década de 90, e talvez até hoje algumas pessoas ainda acreditem que a população indígena anteriormente à conquista era uma população, né, demograficamente muito baixa e toda ela nômade. E isso fez com que uma série de estereótipos e imagens cristalizadas fossem mantidas até hoje, tanto na produção acadêmica quanto no senso comum. Essa imagem do indígena também demonstra a condição temporária dele, né? Essa imagem que o Vanhagen mostra, porque ele deveria ser civilizado através de esforços rígidos, né? Sendo assim transformados em trabalhadores. Então, eles deixariam a condição de indígenas e seriam transformados em trabalhadores.
Já Gonçalves de Magalhães, ele realiza uma crítica muito contundente aos métodos de pesquisa e análise de Van Hagen e elabora uma perspectiva bastante diferente sobre os povos indígenas, evidenciando por meio da documentação que eles viviam com uma organização social em comunidades numerosas, desenvolvendo habitualmente a agricultura para a subsistência e para as trocas entre si. De acordo com Vânia Moreira, Gonçalves de Magalhães defendeu a presença do elemento indígena na história do Brasil, na composição da nacionalidade e no futuro da nação, não como índios, mas como brasileiros, engrossando a população e trabalhando na armada, nas fazendas, na agricultura, nas cidades e nas vilas. Então, o Gonçalves de Magalhães, ele compreende, né, através da documentação, a grande quantidade populacional, demográfica dos indígenas no momento da conquista e mesmo depois, demonstra a sua organização social, inclusive que permitia a produção de produtos agrícolas, inclusive com excedente, mas ele continuava com a perspectiva do Van Hagen de que a condição do indígena era algo extremamente temporário, né, passageiro, já que eles seriam transformados em trabalhadores e assim deixariam de ser indígenas. Já o Joaquim Norberto, que é esse último intelectual que estava ali em debate, né, com o Van Hagen no Instituto, tomou um caminho um pouco diferente dos colegas, porque ele tratou da questão indígena por meio do problema do território, por meio do problema do acesso à terra. O Joaquim Norberto, ele vai abordar os indígenas no Rio de Janeiro, e ele se preocupou em compreender as relações dos indígenas com os territórios delimitados, com a instalação das aldeias coloniais. Então, Joaquim Norberto, ele tem um estudo que é bastante utilizado por pesquisadores que trabalham com as aldeias indígenas coloniais no Rio de Janeiro, e ele vai demonstrar como é que essas aldeias foram formadas e como é que os indígenas passaram a ter o acesso à terra ali, desde o início da conquista até avançado no século XIX. Esse autor ele estava preocupado especificamente com os indígenas que chamou de concidadãos, ou seja, aqueles que não viviam nas fronteiras do império, mas sim no seio das regiões ricas e povoadas, cuja ruína, na opinião dele, era resultado da ação histórica dos conquistadores. Então, Joaquim Norberto ele consegue ter uma noção e construir uma imagem em que os indígenas estavam ali no centro dos conflitos por terra e por trabalho, né, por uso da sua mão de obra. E aí ele está exatamente interessado em grupos indígenas que já estavam inseridos no regime colonial e depois no regime independente há muito tempo. Enfim, embora houvesse essa disputa entre a narrativa desses três intelectuais dentro do IHGB sobre o papel do indígena na Constituição do Brasil, o olhar que prevaleceu foi o olhar do Van Hagen, né, o olhar que ele consegue construir na sua História Geral do Brasil. É claro que ele sofreu muitas críticas, né, o que fez com que ele fizesse uma segunda edição do seu livro, contemplando exatamente as críticas que foram feitas em relação ao tratamento que ele deu aos povos indígenas. Mas, ainda assim, essa visão bastante negativa, ela conseguiu ter uma sobrevida longa, né, chegando até o século XX. E é interessante a gente perceber que essa é uma construção, são as escolhas de intelectuais e políticos que estavam preocupados em construir essa história nacional do século XIX, também através da documentação das fontes que foram utilizadas por esses três intelectuais, né? A pesquisa do Joaquim Norberto, por exemplo, né, que é a mais diferente, que chegou a conclusões mais diferentes dos outros dois, ela foi referenciada numa ampla documentação manuscrita, composta por cartas de sesmarias, relatórios de autoridades civis, religiosas e militares, requerimentos e representações, né, as famosas petições, feitas também pelos próprios indígenas, né? Então, Joaquim Norberto, ele enfrentou uma documentação mais variada e mais ampla. Enquanto Van Hagen e o Gonçalves de Magalhães,
se ativeram a relatos de viagens e textos escritos por missionários e representantes da coroa portuguesa. Então, o tipo da fonte que é utilizada implica diretamente na forma como essas pessoas vão chegar às suas conclusões e às imagens que eles vão construir sobre os indígenas no Brasil, né? Ainda assim, é importante a gente perguntar, né, e tentar responder, ainda que essa resposta não seja completa, por que a narrativa de Vanhagen conseguiu ter uma influência tão massiva sobre o lugar dado aos indígenas na construção do Brasil, né? Eu acho que um dos fatores é a monumentalidade da sua obra, ou seja, é uma obra que de fato se transformou num monumento histórico, num monumento de memória também. Então, para a gente falar do início de uma elaboração, de uma escrita de uma história que parte de uma metodologia tida como científica, o ponto de partida é a obra dele. Mas eu acredito que também é importante compreender as condições de produção dessa obra, ou seja, como é que o Vanhagen produziu essa obra, quais foram as condições, quais foram as relações e qual era o próprio lugar social dele quando ele estava elaborando a pesquisa e o seu texto, né? E aí, mais uma vez, a Vânia Moreira, ela apresenta uma pista bem interessante, né? Ele, em diferentes situações, né, no momento em que mantinha relação, tentava manter relações diretas com o imperador, tentava também ter cargos de renome e importância na política nacional, ele teria se colocado no papel de porta-voz e fiador de alguns setores da sociedade brasileira interessados nas terras e no trabalho indígenas, né, defendendo as ideias e os juízos de valor desses grupos sociais, dessas elites, em contraposição, por exemplo, ao que defendia o Joaquim Norberto, né? Lembrando que ele mesmo fazia parte da elite possuidora de terras e pessoas, né? Ele vindo de uma família de proprietários da província de São Paulo. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é para a dimensão das experiências pessoais do Vanhagen, né? E aí a pista quem lança é o Pedro Pontoni, né? O Vanhagen, na juventude, ele teria se aproximado do programa de literatura indianista, né, que defendia as culturas indígenas no século XIX e propunha uma ideia de Brasil, né, fundamentada no passado glorioso desses indígenas. E ele teria sugerido em um texto, o Vanhagen, a necessidade de estudo e ensino das línguas nativas, né? Ele acreditava nesse sentido, né, que com essas ações se daria uma importante contribuição para alimentar o espírito de nacionalidade e para o trabalho das ordens religiosas com os indígenas, né? Então, o Vanhagen, né, assim, no início da sua vida intelectual, ele tem esse ímpeto, esse impulso de defender as culturas indígenas e de mostrar que seria através delas que se constituiria o sentimento de nacionalidade. Mas Pontoni vai mostrar que a postura do Vanhagen mudou em função de um episódio, né, que aconteceu quando ele retorna ao Brasil depois de uma das suas longas estadas na Europa e resolve visitar as fazendas na sua cidade natal, que é Sorocaba, né, no interior de São Paulo. Então, no caminho para visitar as fazendas, ele ouviu uma série de histórias muito apavorantes, né, uma série de histórias e informações terríveis sobre a suposta crueldade dos indígenas, e ele mesmo quase sofreu um ataque em uma das suas estradas. Então, segundo Pedro Pontoni, essa experiência seria esse ponto de mudança, de virada na percepção do Vanhagen sobre as populações indígenas. Então, reunindo, então, esse lugar social e as redes de relações estabelecidas pelo Vanhagen, a gente consegue compreender, né, esse posicionamento bastante negativo que ele tem e que vai ficar impresso na sua obra, né? E aí, essa obra, ela não é só importante para a gente entender a formação da historiografia brasileira e dessa narrativa em torno da formação
da identidade nacional e mesmo do Estado Nacional. Tem um outro aspecto que eu acho que também é importante ressaltar, de que a obra de Van Hagen, ela foi usada largamente, ela foi a base para a formação de crianças e jovens no Colégio Dom Pedro II, né? E aí quem chama atenção disso é a Kátia Abud. O colégio foi criado em 1837, e o IHGB em 1838. Então foram duas instituições que estavam ali, foram criadas e estavam preocupadas com a formação dessa narrativa histórica sobre o Brasil, né? E os intelectuais do IHGB, eles iam atuar no Dom Pedro II, né, no colégio. Então, além da obra do Van Hagen ser bastante utilizada na formação de jovens e crianças, a sua obra e os intelectuais influenciados por essa narrativa elaboraram os programas e os manuais de história escolares, né? Então, é uma construção que se solidificou e foi sendo repetida e teve uma durabilidade bastante longa, né? A gente pode reportar até meados do século XX. E aí eu acho importante trazer a reflexão do antropólogo João Pacheco de Oliveira, que demonstra que essas interpretações geradas, né, por essas narrativas de intelectuais do século XIX, e aí eu não tratei os poetas e romancistas, porque aí a gente ia entrar no outro universo, mas se a gente levar em consideração a produção deles, junto com a dos historiadores, o João Pacheco vai falar que foi constituído um substrato de uma crença comum de que o índio, e aí eu uso as palavras do João Pacheco, é o objeto de uma história que antecedeu o Brasil e que é visceralmente estranha a esse Estado, né? Então, o indígena é pensado no período colonial como aliado ou como inimigo do colonizador português, e essas leituras, né, acabaram construindo uma ideia de incapacidade do indígena em atuar a partir de critérios e necessidades próprios, né? Então, o indígena ele vai sendo apresentado como uma figura que pode ser manipulada e articulada e utilizada de acordo com os interesses de colonos, de missionários e da própria coroa, né? E essa ideia, né, eu acho que eu estou conseguindo demonstrar, me apoiando aí no trabalho dos colegas, que é uma ideia constituída no século XIX, né? E o que fica dessa ideia, né, essa coisa mais de senso comum e que também vai perpassando diferentes formas de compreender a história do Brasil, primeiro, a incapacidade dos povos indígenas em atuar a partir dos próprios interesses, né? Então, é como se eles não tivessem condições de interpretar as situações, as circunstâncias que lhes são postas, e por isso são manipulados, e o seu esquecimento na formação do Brasil, justamente porque é um esquecimento operado a partir de uma determinada historiografia que tem uma visão muito específica sobre eles, né? E aí, só para ilustrar, eu estou falando dessa durabilidade, né, dessa narrativa, só para ilustrar essa visão sobre a incapacidade indígena, né, e sobre o seu desaparecimento e esquecimento, é uma visão repetida, por exemplo, na obra do Caio Prado Júnior. Apesar dele trazer aí uma reflexão bastante inovadora, que mudou o campo da história, né? A forma como se compreende a história foi alterada a partir da obra do Caio Prado, mas em relação aos indígenas ele repete uma série de pressupostos e paradigmas colocados pelo Van Hagen no século XIX, né? Então, por exemplo, o indígena ele teria uma participação absolutamente secundária no desenvolvimento material brasileiro. Então, ele teria tido ali o seu papel como mão de obra no início da conquista, né, no corte do pau-brasil e na instalação dos primeiros engenhos, mas logo, rapidamente, ele seria substituído
pela mão de obra escravizada africana e afrodescendente, né? Então, essa é uma perspectiva elaborada no século XIX e que é reproduzida, né? Bem, essa incapacidade, né, que eu estou tratando aqui de maneira mais genérica, existem vários estudos que vão demonstrar que essa incapacidade de atuação histórica, ela é demonstrada, né, a partir da instituição da tutela, que é uma instituição que já vem sendo estudada tanto pelo João Pacheco de Oliveira, como pelo Antônio Carlos de Souza Lima, dentro da história, pelo Carlos Alberto Zeron, que demonstram, né, uma face dupla, né? Ao mesmo tempo que tem um lado pedagógico, porque se vai entender que quem é o objeto da tutela, ele precisa ter uma figura de tutoria, né, um tutor, que vá orientá-lo na sua inserção dentro da sociedade, que vá ensiná-lo quais são as normas e regras. Ao mesmo tempo, tem uma face também repressora, né? Então, essa tutela, ela vai se dar com aspectos pedagógicos e com aspectos repressivos também, né? E é muito interessante porque essa incapacidade, essa tutela, né, a gente pode afirmar que ela tem suas raízes aí no período colonial, na formação colonial, com a atuação de missionários jesuítas. Ela vai sendo atualizada, né, ao longo do século XVIII, com a imposição de administradores seculares para as aldeias, avança pelo século XIX, e ela também é atualizada ao longo do século XX, sendo suspensa apenas com a Constituição Federal de 1988. Né? Então, vocês podem ver que a tutela que fundamenta, né, essa ideia de incapacidade de ação dos indígenas por eles próprios é uma instituição que tem raízes profundas e que ainda, apesar de ter sido suspensa, né, pela Constituição, ela ainda atua através, né, de práticas de agentes das instituições indigenistas e mesmo de pesquisadores e pesquisadoras. Então, é uma instituição bastante que tem uma vida longa, né? Então, hoje essa seria a primeira parte para demonstrar como é que a tutela ela foi sendo a tutela, né, e essa incapacidade de ação dos indígenas, ela foi sendo esse instrumental que orienta a escrita, né, da história do Brasil, e aí, obviamente, eu estou falando de pessoas que não, de trabalhos e obras que não tratam especificamente da temática indígena, mas aí eu queria, né, ir para a segunda parte, demonstrando que existe um esforço para que se vá fazendo uma nova leitura das fontes a partir de novos referenciais teóricos e metodológicos, justamente para construir uma outra narrativa, uma narrativa contrária a essa do esquecimento e do desaparecimento dos indígenas na formação do Brasil. Então, como eu já falei, né, esse é um esforço de construir uma contranarrativa que existe desde a década de 90, e aí eu ressalto a obra do John Monteiro, Negros da Terra, e ele mesmo, em vários outros estudos, já falou que é preciso ter, inclusive, um objetivo mais audacioso, né? Para além de demonstrar a participação dos indígenas na história do Brasil, é importante que se reescreva várias páginas da história, né, do país, fazendo com que os indígenas efetivamente sejam vistos como sujeitos históricos, políticos e econômicos, né? E é nesse sentido que eu acredito que o meu trabalho contribui, porque eu pesquisei, né, como é que esses indígenas eles participaram efetivamente da construção do Estado Imperial Brasileiro, do Estado brasileiro no século XIX,
a partir das suas próprias motivações, né? Então, o meu trabalho, ele se centrou na participação de indígenas de 3 aldeias, especificamente. Então, uma aldeia em Alagoas, que era a aldeia de Jacuípe, e 2 aldeias em Pernambuco, as aldeias de Barreiros e Simbres. Jacuípe e Barreiros ficavam muito próximas da fronteira entre as províncias de Pernambuco e Alagoas, né? E Simbres está localizado no que a gente hoje chama de região agreste, né? Então, mais ao norte da província de Pernambuco. Os indígenas dessas aldeias participaram ativamente das 4 revoltas que aconteceram na região na primeira metade do século XIX. Então, eu consegui mapear a participação deles na insurreição pernambucana, de 1817, na Confederação do Equador, de 1824, na Guerra dos Cabanos, que ocorreu entre 1832 e 1835, e na Revolução Praieira, que aconteceu entre 1848 e 1849. E aí, como vocês já devem ter ouvido falar, vocês sabem que essas revoltas tinham objetivos e tiveram impactos bastante diferentes, né? Então, a gente vai ter aí 3 revoltas pautadas por ideais liberais e uma revolta, que é a Guerra dos Cabanos, que se inicia como um movimento restauracionista, ou seja, que defendia o retorno de Dom Pedro I ao trono, né? Momento exatamente posterior à abdicação dele ao trono. Então, eu não vou entrar nos detalhes sobre a eclosão dessas revoltas e o próprio desenrolar dos combates e dos conflitos armados, porque existe uma produção historiográfica grande e diversificada sobre esses acontecimentos, sobre esses fatos, né? Mas dentro dessa diversificação e dentro da historiografia, eu acho que é importante ressaltar que, de maneira geral, esses trabalhos tratam a participação dos indígenas como, mais uma vez, como eu vinha falando antes, como se eles fossem desprovidos de motivações próprias. Então, eles iam ali compor as tropas de revoltosos ou iam compor as tropas da repressão, recebendo ordens, né, pura e simplesmente, e sendo ali uma espécie de joguete, soldados totalmente manipulados, tanto pelas lideranças revoltosas quanto pelas lideranças da repressão, as lideranças do governo, né? Então, essa é uma perspectiva geral quando se vai ver a historiografia sobre as revoltas. E o meu objetivo foi justamente demonstrar como é que eles se envolveram de maneiras diferentes, diversas. Então, não dá para dizer que... Primeiro, como não dá para dizer que havia o indígena, né, em Pernambuco, em Alagoas, também não dá para dizer que o indígena participou de uma forma ou de outra, que eles eram todos apoiadores dos liberais, que eles eram todos apoiadores dos conservadores, que eles eram todos apoiadores de Dom Pedro I. Não tem essa homogeneidade, nem em relação aos próprios povos indígenas, nem em relação ao seu posicionamento político, né? Então, o que foi importante para mim, para compreender, né, os motivos que fizeram com que eles participassem desses conflitos armados, foi compreender as dinâmicas locais, o que estava acontecendo nas aldeias, levando em consideração que essas aldeias, né, elas foram construídas com objetivos, né, de ocupação territorial, de defesa do espaço ainda no período colonial, elas chegam no século XIX sendo um espaço muito importante para esses indígenas que passam a defendê-las, né? Essa é a tese principal da Maria Regina Celestino de Almeida, quando vai estudar o Rio de Janeiro, e que dá para aplicar muito bem a Pernambuco e Alagoas. Então, compreender o que estava acontecendo naquelas aldeias, que passam, né, ao longo dos séculos a ser territórios fundamentais para a sobrevivência dos indígenas e para a reelaboração das suas culturas e identidades, foi fundamental para compreender por que eles participaram das revoltas e como participaram, né? Não só dentro das aldeias, mas também como
que a população que estava nas aldeias se vinculava, se relacionava com a população que estava fora das aldeias, né? Então, entender que havia ali um trânsito, estabelecimento de relações interétnicas bastante intenso. Então, a minha preocupação foi compreender essa dinâmica mais local, né? Daí a necessidade de eu fazer uso de pressupostos da microhistória. Então, tentar trabalhar com uma história social a partir de dinâmicas localizadas, trajetórias de lideranças, trajetórias de aldeias específicas, né? Então, a atuação desses indígenas nas revoltas se deu através da ação dos grupos em função de interesses coletivos. Então, essa foi uma das conclusões às quais eu cheguei. E que esses interesses coletivos, na maior parte das vezes, estava relacionada à defesa do território das aldeias, né? Então, quando os movimentos, as revoltas eclodem, já estava ali acontecendo nas localidades uma série de disputas e tensões em torno das terras das aldeias, e aí, dependendo de como essas disputas locais se estabeleciam, os indígenas vão apoiar um lado ou outro dos conflitos, né? Então, por exemplo, eu vou trazer 2 exemplos rapidinhos para vocês, porque a coisa é bem complexa, então não dá para trabalhar, não dá para falar tudo aqui, né? Mas eu queria trazer 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é de 1817, quando os indígenas que compunham, que eram oficiais da Câmara da Vila de Atalaia, em Alagoas, recebem a notícia da insurreição pernambucana de 17. Então, eles, ao mesmo tempo que receberam a informação da eclosão da revolta, eles também receberam a informação de que eles seriam escravizados, de que eles seriam transformados em escravos pelo governo rebelde, né? E aí, o que é que eles fazem? Eles vão apoiar a repressão à Revolução Pernambucana, vão apoiar a repressão à República que vai se instalar em 1817. E aí o meu objetivo não foi procurar saber se de fato eles iam ser escravizados, se aquilo era fofoca ou não, mas o simples fato de a possibilidade de serem escravizados ter suscitado um posicionamento político já é o suficiente para a gente demonstrar o quanto eles estavam atuando em função dessas dinâmicas locais e em função das suas necessidades e motivações próprias. Então, o medo da escravização era algo bastante real e fez com que eles se mobilizassem, né? Outro exemplo que eu queria trazer é o de 1824, que aconteceu na aldeia de Simbres, né? Então, em 1824, os indígenas de Simbres defenderam o retorno de Dom João VI. Então, percebam, em 24, né, a gente tem a eclosão da Confederação do Equador, aqui em Pernambuco, e a gente, obviamente, já tinha a independência do Brasil em 22. Então, quando os indígenas eles estão se colocando na defesa pelo retorno de Dom João VI, eles estão se colocando contrariamente à independência do Brasil e à própria Confederação do Equador. Então, isso fez com que parte da historiografia local passasse a chamar os indígenas de Simbres de monarquistas fanáticos, né? Como se a ação deles não tivesse qualquer tipo de racionalidade. Então, quando eu fui ver o miudinho, o que é que tinha acontecido lá na aldeia e na vila de Simbres, propriamente, eu percebi que o que aconteceu era justamente a disputa pelas terras da aldeia, né? Alguns anos antes, a Câmara da Vila de Simbres, em 22 mesmo, né, havia defendido a extinção da aldeia. A Câmara queria que a aldeia de Simbres fosse extinta e as terras da aldeia fossem revertidas ao patrimônio da própria Câmara. E quem estava na presidência da Câmara era um político considerado liberal. Então, em 24, né, quando a coisa eclode, os indígenas já tinham estabelecido uma aliança
com um político considerado conservador e alinhado com a causa da coroa portuguesa. Então, em 24, fica visível o porquê deles terem defendido uma causa que parecia tão absurda naquele novo contexto, né? Isso se deu justamente em função da disputa por terra e das alianças e inimizades que foram constituídas anteriormente, né? E aí a gente vai ter uma série de exemplos que vão corroborar essa minha conclusão. Então, eu acredito que é possível, né, afirmar que a participação dos indígenas possuía um viés fortemente político, então estava fundamentada nessas disputas locais, nessas dinâmicas locais, e que fazia com que eles se posicionassem politicamente durante as revoltas, fazendo com que eles fizessem, né, como eu já expliquei, essas alianças. Portanto, a participação política dos indígenas nas revoltas os inseriu nos debates políticos desenvolvidos nesses momentos críticos no processo de formação do Estado brasileiro do 800. Então, era um momento em que se estava debatendo sobre maior autonomia para as províncias, a constituição de uma monarquia ou de uma república, a defesa de um projeto de centralização no Rio de Janeiro, na figura do monarca, e os indígenas estavam participando disso ativamente, né? Eu tinha mais coisa para falar, mas acho que eu já cheguei aí no meu tempo de fala. Eu acho que eu posso complementar sobre as minhas conclusões em torno da minha pesquisa no momento do debate, né? Porque essa participação política dele suscita uma discussão sobre cidadania, sobre participação política formal, informal, aprendizado político, formação do Estado Nacional como um processo inacabado, um processo dinâmico, o próprio Estado como algo que não é estático, mas algo que é construído em tensão com a sociedade, com os diferentes elementos da sociedade. Então, todas essas questões eu acredito que a gente pode trabalhar agora no momento do debate. Então, eu agradeço a atenção de vocês e me disponho aqui a conversar mais um pouco. Obrigado, Mariana. A gente vai começar essa etapa do debate. Eu vou fazer alguns comentários para iniciar a reflexão, mas vocês que estão aqui presentes estão convidados a também se expressarem, tomar a palavra, falando ou escrevendo ali no chat, e a nossa equipe vai ler. Mas me ocorreram duas coisas interessantes quando eu estava ouvindo a palestra da Mariana. Primeiro, por eu ser da área de teoria da história, né, chama atenção esse habitual preconceito, né, historiográfico dos povos sem história, né, que é um preconceito que se dirige não apenas contra indígenas, quer dizer, a própria palavra é um preconceito, né, chamar esses povos de povos sem história, né, mas a gente vê frequentemente o uso, né, dessa expressão, né, de maneira totalmente acrítica. Por quê? Porque se considera primeiro, e foram tocadas aqui algumas questões relativas às fontes, é uma visão que, aliás, eu ia também comentar que ela não afeta apenas a compreensão dos povos indígenas, mas também dos povos africanos, outras populações. E é um preconceito muito motivado pela ideia de que a história está relacionada à escrita, né? Quer dizer, uma concepção muito estreita de fontes históricas, de que as fontes históricas seriam apenas as fontes escritas. E a gente começa a adentrar já na sociedade digital, abriram-se, inclusive, novas possibilidades que já até inviabilizam. Por exemplo, a antiga designação da pré-história, né? A pré-história como aquilo que antecede o surgimento das civilizações. Hoje em dia, essa palavra pré-história já é colocada até entre parênteses, né? Porque era muito motivado por isso, né? Por esse preconceito de que
os povos que não escrevem não têm história. Hoje a gente já tem, um exemplo, entre outros tantos, é a própria pesquisa genômica, na qual os próprios corpos humanos tornaram-se fontes para a gente compreender as migrações de populações na pré-história, né? Hoje, com a tecnologia adequada e com a descoberta do DNA e o uso de amostras de computação, nós conseguimos rastrear, através das contribuições genéticas dos seres humanos vivos, migrações ocorridas no que antigamente se chamava de pré-história. Ou seja, a pré-história não é mais uma pré-história. Mas continua frequentemente havendo esse preconceito de chamar, né, a população que não percorreu o caminho da escrita como se não tivesse história. O que ignora, eu acho que foi me ocorrendo à medida que a Mariana estava falando, muitas possibilidades de fontes que não são escritas, né? Desde as fontes arqueológicas, as fontes da cultura material, as fontes da vida cotidiana, a cultura alimentar, as construções míticas, a oralidade. E também me ocorreu muito a questão do tratamento não crítico de fontes escritas também, que é o que a Mariana estava comentando sobre os relatos de viagem. Claro, os relatos de viagem escritos por europeus viajantes, eles são fontes escritas, mas que não podem ser analisadas acriticamente. Hoje em dia, a historiografia avançou para a possibilidade de perceber a polifonia que atravessa esse tipo de fontes, né? Apesar do relato vir carregado dos preconceitos, existem as vozes que acabam falando através dessas fontes, elas acabam sendo fontes bem polifônicas, ou seja, o próprio desenvolvimento de novas metodologias de análise de fontes já tradicionais também ampliou muito essas possibilidades, né? Então, a primeira observação para colocar em debate é essa questão do preconceito que realmente ainda persiste até hoje, né? Mas que já deveria ter se diluído muito por causa da ampliação de fontes, da ampliação de novos metodologias de análise de fontes, a própria história oral também como possibilidade, né? E o segundo circuito de reflexões que me ocorreu quando a Mariana estava falando é essa dialética entre a unidade e a diversidade, né? Como ela foi nos mostrando, ignorar essa diversidade, ou seja, porque nós falamos os povos indígenas. Aliás, o adequado é mesmo falar em povos indígenas, porque não é uma única população indígena, né? Mas, na verdade, é uma diversidade muito grande de culturas, de línguas, inclusive, né? E a Mariana foi nos mostrando ali também que ignorar essa diversidade e catalogar todos como uma única população rarefeita, dispersa, de não cidadãos, era uma estratégia, de certa maneira, acabou assumindo o papel de uma estratégia para coibir a própria luta, né, pelos direitos indígenas e de ocupação da terra, né? E a minha questão é assim, é que hoje, mas a gente vê também um movimento contrário, né? Por isso que eu falei na dialética entre a unidade e a diversidade. Hoje, conceber uma luta mais geral, quer dizer, uma unidade na diversidade, torna-se, e também é uma pergunta para jogar no debate, né? Não se torna também um instrumento de luta importante, né? Porque a gente está vendo, e hoje a coincidência de que hoje nesse mês está ocorrendo a discussão do marco temporal, que se refere a uma tribo específica, aos direitos de uma tribo específica, mas que tem a sua repercussão geral. Ou seja, o que for decidido ali nos parâmetros da justiça com relação a esse caso de uma cultura indígena específica, uma população indígena específica, pode adquirir uma amplitude que beneficie diversas culturas. Ou seja, então é muito interessante a gente observar que essa dialética
entre unidade e diversidade pode ser também utilizada, e isso também é uma coisa para colocar no debate, né, a favor dos povos indígenas, né? Quer dizer, reconhecer a sua diversidade, estudá-la, né, a diversidade de cada população, de cada cultura, de cada contribuição cultural, e, ao mesmo tempo, reconhecer a unidade política dessas populações que são exploradas sobre esse prisma, né, de serem indígenas e do seu modo de vida, mas, ao mesmo tempo, já tem esse movimento indígena mais amplo. Quer dizer, é bem interessante a gente pensar essa dialética, né, de como nos posicionarmos como historiadores diante de uma dialética entre unidade e diversidade que precisa reconhecer a diversidade de culturas que é abrigada sob essa designação mais ampla, né, de populações indígenas, e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância da unidade desses povos indígenas num movimento político que possa fazer face às explorações, né, às tentativas de dominação e às tentativas até de etnocídio, né, de eliminar, né, que já tem a sua longa história e poderia ser feita aí uma longa história das tentativas de etnocídio, ou seja, de eliminar o indígena a pretexto dessa ideia de civilizá-lo, né? De civilizá-lo, nessa perspectiva, é você cometer o assassinato de uma cultura, né? De certa maneira. De uma cultura, não, de muitas culturas, né? Se nós considerarmos essa diversidade cultural. Então, eu faço meu comentário levando para o debate essas duas questões. Eu vou devolver a palavra à Mariana, para ela, se ela tem algum comentário a fazer sobre isso. Aliás, eu esqueci de acrescentar uma coisa. É mais uma pergunta aqui que pode ser de utilidade para quem estiver assistindo, que esteja estudando povos indígenas. É sobre o mapeamento atual da diversidade indígena. Tem-se alguma publicações que tenham feito esse mapeamento mais atualizado da diversidade cultural mesmo? O que a gente tem nesse sentido aí que possa servir para os pesquisadores que estão começando aí, né, a estudar povos indígenas? Bom, mas eu coloco esses dois campos de observações. Ao mesmo tempo eu vou devolver a palavra à Mariana, mas já deixando aqui uma entrada para que vocês que estão participando aqui online também façam os seus comentários, e vocês podem tanto tomar a palavra como podem registrar comentários no chat e nós vamos ler. Mariana, disso que eu falei aí, tem alguma coisa interessante que possa que emergiu aí dessas minhas observações iniciais? Porque eu estava te escutando, aí foi me ocorrendo isso, né? Que é sempre interessante. Eu me interessei, eu nunca estudei propriamente os povos indígenas diretamente, como um todo, mas eu sou um estudioso de música, né? Eu estudo história da música, já publiquei um livro sobre isso, e dediquei uma parte importante ao estudo da música indígena. E é muito interessante que na música indígena a gente vai vendo precisamente essa diversidade, né? Porque são sistemas musicais diferentes, né? Escalas diferentes, modos diferentes de conceber a música. Então, por um lado, tem uma diversidade muito grande de contribuições musicais de diferentes populações indígenas. E, por outro lado, tem uma concepção também que unifica essas culturas, porque opõe-se à nossa concepção ocidental ou ocidentalizada de música, onde a pessoa fica num palco, tem o músico que toca e tem a pessoa que assiste, né? O espectador e o músico separados. Então, uma coisa que eu observei muito trabalhando, pesquisando a questão da música indígena, e eu só trago aqui como um exemplo, né, para se integrar, porque é algo que eu conheço de ter trabalhado com indígenas, é essa questão da música. É que, ao mesmo tempo, permite-se também trabalhar unidade e diversidade, né, porque tem toda uma diversidade muito grande de contribuições musicais diferentes através de sistemas musicais, tipos de instrumentos musicais diferentes, modos diferentes de usar a música coletivamente, mas tem também uma unidade ampla quando a gente contrasta com a música ocidentalizada, que é essa questão da separação entre o músico e o artista. O índio não, todos são músicos, né? Então,
é muito interessante a gente ver isso. E a integração do próprio ruído à música, que é uma coisa que a gente também elimina nas nossas concepções, pelo menos na música de concerto, né? Que você vai lá para ouvir o músico e todo mundo tem que fazer silêncio para ouvir o músico. Então é bem interessante que a gente vê também essa dialética da unidade e da diversidade num tema como esse, né? A música indígena. Né? Mas eu só agreguei mesmo como exemplo, né? Porque ser uma coisa que eu conheci um pouco mais de perto nessa minha pesquisa mais geral sobre música. Né? Mas, Mariana, nesse momento eu vou passar a palavra para você e fica aberta aqui para vocês que estão aqui interagindo conosco online, fazerem suas colocações, comentários, seja tomando a palavra, seja registrando ali no chat. Então, a palavra é sua, Mariana. Obrigada, José, pelas observações, que eu acho que são bem pertinentes, eu acho que me permite também desenvolver melhor algumas coisas que eu tratei na minha fala, né? Então, essa questão das fontes que você apontou, eu acho que é central para repensar, né, para repensar a participação dos indígenas na história a partir desse esforço coletivo que vem sendo feito por vários pesquisadores e pesquisadoras. Então, tratar com outros tipos de fonte, como você falou, diferente da escrita, é fundamental. E eu acho que serve como um apelo, né, tanto para os pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a questão indígena, quanto para aqueles que não trabalham, né, que é o tratamento das fontes escritas. Então, é muito comum existir a ideia de que existem poucas fontes, poucas informações sobre as populações indígenas nas documentações coloniais, na documentação produzida pela administração do Império. Então, muitas vezes se dizia que era difícil fazer a história com a participação indígena porque não havia informação, porque não havia fonte. E, aos poucos, né, o John Monteiro já dizia que não era bem assim, e aos poucos a gente vem, de fato, comprovando, demonstrando isso, que, na verdade, existe muita informação, né? Mas que ela precisa ser analisada de maneira crítica, tanto por pesquisadores que trabalham com a temática, quanto por aqueles que não trabalham. Ou seja, se tem alguém que está trabalhando com questão alfandegária, administração do Império Português, né, mesmo escravização de pessoas africanas e afrodescendentes, é comum se deparar com informações sobre indígenas nessas fontes. E aí, nos mais diferentes espaços coloniais ou imperiais, né, como espaços urbanos e espaços rurais. A questão é não deixar essas informações passarem, né? E levando em consideração que era a população que era representada nessas fontes, ou seja, que não estava produzindo elas mesmas a documentação, é importante que a gente compreenda quais foram as condições de produção daquelas fontes, quais foram as condições de produção daqueles documentos, né? Então, quando se pega um relatório de um presidente de província tratando, né, de conflitos e tensões entre moradores indígenas, é importante saber quem é que era aquele presidente, como é que ele estava inserido naqueles conflitos, se ele tinha interesses ali, né? Então, fazer o que a gente faz, né, o que vários historiadores e várias historiadoras fazem em outros campos, que é fazer análise crítica das fontes, né? Então, muitas vezes se toma as informações sobre os indígenas a partir simplesmente do que foi colocado ali, colocado de maneira explícita. E há também, ainda que em pouca quantidade, essa sim, pouca quantidade, documentação produzida pelos próprios indígenas, né? Seja de próprio punho, seja a partir de algum intermediário. Então, desde o período colonial, a gente consegue ver a manifestação dos indígenas em petições, né? O próprio John Monteiro conseguiu perceber em São Paulo do início do século XVIII, final do século XVII, como é que indígenas ascenderam à justiça colonial para reclamar
da condição de escravizado ilegal em que eles estavam, né? E muitos deles conseguiram ter a sua petição atendida, a sua demanda atendida. No século XIX, a gente também vai ver petição de indígena reclamando do diretor da aldeia, reclamando que a terra da aldeia estava sendo estava sofrendo esbulho de fazendeiros e proprietários vizinhos. Então, mesmo que essa sim na menor quantidade, a gente tem documentação produzida por eles mesmos, né? Então, acho que essa análise crítica das fontes é fundamental para se lançar um olhar diferente, não só sobre como os indígenas atuaram, mas sobre qualquer população subalternizada, qualquer grupo social que é subalternizado, né? Então, é algo muito parecido com o que se fala sobre a história das mulheres. Então, as informações estão ali, a questão é como se faz a pergunta, como é que se vai contextualizar as informações, como é que se vai tirar as informações dali. Então, eu acho que o trato das fontes é fundamental e a gente precisa superar a ideia de que não tem fonte suficiente, de que não tem informação suficiente sobre indígenas. A gente tem muita informação, sim, na documentação escrita e que precisa ser tratada a partir desse ponto de vista crítico, né? Outra questão que é muito pertinente é essa ideia, né, dialética da unidade, da diversidade, que leva diretamente à formação da categoria índio e indígena, né? Então, hoje a gente sabe que essa é uma categoria imposta, né, no contexto colonial, no contexto de dominação, no contexto de invasão de terras, no contexto de violência sexual, de imposição de trabalhos forçados, de grande quantidade de morte, e é uma categoria extremamente generalizante, né? Então, é aquela coisa, né, como o José já falou, então, é reduzir uma diversidade cultural identitária a uma categoria única, como se houvesse esse índio genérico, né? Ao mesmo tempo, pesquisas como a da Maria Regina Celestino de Almeida demonstram que as próprias populações, os próprios grupos que eram classificados dessa forma, se apropriaram dessa classificação com o desenvolvimento do regime colonial, na medida em que perceberam que tinham um status social, um lugar diferente nessa sociedade hierarquizada de antigo regime. Então, essas pessoas que estavam sendo caracterizadas dessa forma compreenderam que elas tinham uma certa proteção das leis, porque era proibido escravizá-las, elas tinham um acesso coletivo à terra dentro das aldeias missionárias, então eles tinham um lugar social específico dentro daquela hierarquização. Então, se apropriar dessa condição de indígena significava ter ali alguma proteção e algum direito dentro daquele contexto extremamente violento, né? Então, é uma categoria colonial, é uma categoria imposta, mas que também foi apropriada pelos próprios sujeitos históricos. E hoje existe um debate no movimento indígena para que as pessoas elas sejam identificadas a partir do etnônimo do próprio grupo, né? Então, Caingangue, Xucuru, Xocleng, Yanomami, Ticuna, né? Então, eles próprios fazem referência a si mesmos a partir do nome do próprio grupo, do nome do próprio povo. Ao mesmo tempo, é exatamente isso que o José falou, essa ideia de se colocar como parte de uma categoria maior, que é a categoria do indígena, coloca essa população como portadoras de direitos específicos frente ao Estado brasileiro. Então, a Constituição de 88, ela garante direitos específicos para aquelas pessoas que se identificam e são identificadas como indígenas. Então, direito à saúde diferenciada, direito à educação diferenciada, direito à terra, ao uso da terra de acordo com os seus usos e costumes tradicionais, cotas, né, nas universidades e instituições públicas. Então,
os próprios indígenas de povos diferentes passam a se referenciar uns aos outros como parentes. Então, é essa diversidade na unidade, né, que vai sendo articulada de acordo com contextos diferentes e de acordo com a relação com o Estado brasileiro. Então, trabalhar essa diversidade e estar muito atenta a essa diversidade é fundamental, tanto quanto a unidade que permite aí um protagonismo nas lutas políticas, né? E aí, só também fazendo um comentário em cima do comentário sobre música, é muito legal também ver como manifestações, né, musicais podem ser apropriadas de diferentes formas, né? Então a gente tem hoje vários indígenas que têm as suas manifestações culturais e musicais sendo feitas de maneiras consideradas assim mais inusitadas, né? Então a gente tem indígenas que são MCs, que fazem rap, né? A gente tem um músico que hoje está ficando cada vez mais conhecido, que é o Jean Ramos Pancararu, que toca violão, que faz uma coisa mais MPB e, ao mesmo tempo, está tratando da própria história e da luta histórica, né, do povo Pancararu. Então, a música é um espaço aí também bastante diverso e amplo para ressignificações. Acho que é isso. Alguém quer fazer alguma observação? Ou algum comentário? Eu também, só de você falar, eu já sei outras coisas. Né? Sobre a música, eu estava pensando, né, que eu também, essa parte que eu estudei da música no século XIX, já havia os pesquisadores, né, que estavam viajando entre os viajantes e anotando música indígena. Né? Então, tem os Piximátios, né, que tem diversas... Nos livros deles tem, no meio de relatos, né, eles têm algumas partituras anotadas, né, e o Jean de Lery também, e alguns outros, né. Mas é muito interessante como que ocorre, porque a partitura já é um instrumento, né, ocidental, né, ou seja, quando a partitura foi feita para um tipo de música, que é uma música com a qual nós estamos familiarizados, mas que é, como eu estava dizendo, é uma música que, por exemplo, exclui o ruído, né? O ruído entrou de novo na música, na história da música ocidental moderna a partir da música contemporânea, né? Na música concreta e outras coisas. Mas, tradicionalmente, o ruído ficava de fora da música. Então, era muito interessante nessas partituras coletadas pelos Piximátios e outros viajantes, que eles tentavam, com aquele instrumental que eles tinham, que é a partitura, traduzir aquela música feita pelo indígena. Mas aí, com isso, o que eles achavam que era desafinado, eles tiravam fora, ou seja, não aparece. Não. Porque a escala musical é interessante. Nós estamos acostumados com essa escala de 7 sons, né, em uma gama maior de 12 sons. Mas as escalas musicais são culturais. Por exemplo, a Índia tem uma escala de 22 sons, que para nós vão soar como desafinações. Então, na música indígena tinha elementos de vocalização que para aquelas culturas eram notas musicais, mas na tradução dos viajantes, aquilo ali era limpado, entre aspas, né? Limpado, quer dizer, tirado fora. Então tem um registro de música que parecia um canto gregoriano, né? A gente tem até algumas gravações que foram feitas a partir dessas partituras, parece um canto gregoriano, porque limparam das desafinações, que na verdade não eram desafinações, eram notas musicais emitidas por uma cultura específica indígena. Mas que, como não se enquadravam com os sistemas, com os dois modos nossos tradicionais, o modo maior e o menor, eram entendidos por aqueles pesquisadores como se fossem... Não, eles estão cantando, desafinaram, né? Alguma coisa assim. Não, era como a gente ouve a música árabe, né? Autêntica. Né? Você tem coisas que podem incomodar um ouvinte não habituado a ouvir aquela música, mas aquilo é nota musical, assim, né? E o ruído, né? Porque tem a presença muito
importante do ruído da floresta naquele tipo de música, né? Ou seja, não é para limpar do ruído, mas é bem interessante como os próprios instrumentos que são direcionados para compreender um tipo de manifestação cultural, eles próprios já têm certas limitações que precisam ser compreendidas depois. E eu faço isso também como uma metáfora, que é a mesma coisa dos relatos. Quando a gente lê o relato do viajante, nós temos que entender que é um viajante que está olhando com um olhar europeu típico do século XIX e está se esforçando e se empenhando sinceramente em compreender uma cultura, mas os instrumentos cognitivos deles impõem certos limites a ele para a compreensão daquilo. Mas é muito interessante quando a gente começa a tratar polifonicamente essas fontes, né? E entender que, apesar disso e contra essas limitações cognitivas dos viajantes, essas vozes que são as dos indígenas, através da sua cultura, das cenas que são relatadas, acabam também ocupando seu lugar naquele discurso. Ou seja, é uma polifonia, né? Uma polifonia onde a voz das culturas estranhas para os viajantes, né, que eles estão tentando traduzir para os seus leitores europeus, é interessante que essas vozes também invadem aquele discurso e os historiadores também podem trabalhar isso, né? Como é o que ocorre também quando a gente trabalha processos criminais, né? Onde, apesar dos interrogatórios, é uma polifonia que está se desenvolvendo. Polifonia que, aliás, também é uma palavra originária da música, né? E a outra coisa que... Mas se vocês tiverem questão, pode falar, tá, gente? Eu só estou ocupando aqui, porque essa questão dos nativos é interessante. Eu tinha uma colega, uma pesquisadora bem importante, que trabalhou comigo na Universidade de Vassouras, a Filomena Gebran. Ela estudava a América, né? E ela estudava muito os povos indígenas. Mas ela fazia questão de que os alunos, minha colega de graduação de Vassoura, já então, se não falasse índio, era proibido chamar de índio, ela queria que chamasse de nativos, né? Era a bandeira dela, né? Só que dependendo dos povos nativos que ela ia, tinha alguns, então ela estudava muito os incas, e lá funcionava bem, porque realmente o inca, no Peru e os astecas, esses povos não gostavam muito de serem chamados de índios, eles preferiam. Mas no Brasil, não. Quando ela vinha querendo ensinar ao índio, ao indígena, que não, você é nativo. Ele, não, eu sou índio. Por quê? Porque o ser índio também tornou-se uma categoria mais ampla, mas ele, claro, que ele dizia isso, eu sou a minha etnia, mas também sou índio porque eu faço parte de uma luta maior, né? Porque você também obrigar a pessoa a abrir mão daquela designação também é você desestabilizar uma luta política que também existe, né? Que é um pouco também o que aconteceu com a questão das raças, né? Porque a raça, enquanto conceito biológico, antropológico, e os historiadores seguiram um pouco, tornou-se desautorizado para falar de raças humanas. Não existem raças humanas, existe uma única raça humana, porque já foi demonstrado até pelas pesquisas de DNA. Todos temos uma origem comum ali, que é africana. Todos somos afrodescendentes, né? Ou seja, mas hoje não se fala mais de raça. Quer dizer, evita-se o conceito de raça em certas situações. No entanto, juridicamente, ainda está lá o conceito, e sociologicamente também. Por quê? Porque os movimentos sociais, o movimento negro construiu uma luta importantíssima na pós-abolição, exatamente lutando a igualdade das raças. Então, você desestabilizar esse conceito também gera os problemas. Então, a gente tem que lidar com essas duas situações, o que traz uma ambiguidade, mas que não deixa de ser interessante, né? Então, você reconhecer que o conceito de raça não se aplica biologicamente ao gênero, espécie humana único que existe atualmente no planeta, que é o Homo sapiens, né? Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que em certos fóruns, como o das lutas sociais e dos sistemas jurídicos, ainda você tem que se expressar através desse conceito da igualdade de raça, porque o racismo existe, né? O conceito de raça pode ser desestabilizado, mas o racismo existe. Então, a luta dos indígenas, eu acho que também passa um pouco por aí, né? De a gente entender
onde, em cada momento, falar na sua diversidade e onde falar na sua unidade, né? Mas eu vi que, eu só estou estendendo aqui a discussão, porque era uma discussão bem interessante, né, sobre essa... Nós temos que aprender nós historiadores, né, e todos que estudam, acho que os povos indígenas, a reconhecer essas duas realidades necessárias na maneira de nos referirmos a esses povos, né, reforçando as suas identidades no momento em que isso é necessário e reforçando a sua unidade num outro momento. Pelo menos é o que eu penso assim, né? Mas eu também queria ver ali a colocação que foi feita pelo Ailton. Ailton, você quer fazer a sua colocação ou você prefere que a nossa equipe leia? Ailton. Ele está falando que não pode falar agora, professor. Eu vou ler aqui. Perfeito. Então, o Ailton, ele falou que ele iria fazer um questionamento, né, sobre a utilização de fontes escritas na concepção da história a partir da visão dos povos originais. Mas aí ele fala na sequência que a professora acabou explicando isso durante a própria fala dela, né? E ele vai dizer que ele tinha a ideia de que era somente com a história oral ou com a utilização da antropologia, né, no sentido da interação interdisciplinar, que essa história poderia ser acessada, né? Porque, de outra forma, ela estaria distorcida em tudo que fosse documentação oficial. Aí ele partiu dessa ideia, mas a professora acabou contemplando a questão dele durante a própria fala dela. Inácio, eu queria fazer um comentário em cima disso. Embora o Ailton já tenha se sentido contemplado com a minha resposta, acho que tem uma questão aí que ele levantou que é importante fazer um comentário, que é a questão da interdisciplinaridade, o diálogo entre a história e a antropologia. Ailton, além da gente precisar ter esse posicionamento crítico em relação às fontes, como quando se vai tratar qualquer tipo de documentação, né, principalmente quando se fala desses povos que estavam numa situação desprivilegiada, situação de dominação, para a questão indígena também é muito importante ter esse diálogo com a antropologia, sim, né? Por quê? É a partir desse diálogo que a gente vai compreender que tipo de informação a gente vai buscar nas fontes, né? O que é que eu quero dizer com isso? A gente está tratando, quando está lidando com essas fontes, muitas vezes de populações indígenas que estavam inseridas completamente no regime colonial e, no meu caso, que já estavam inseridas há séculos, né, dentro da sociedade envolvente, fazia parte dessa sociedade imperial, né, principalmente aqui em Pernambuco, que é uma das áreas de colonização mais antigas. Então, as populações do litoral, as populações da Zona da Mata, elas estavam inseridas no projeto colonial e depois no Estado imperial há muito tempo, né? A questão é a gente entender que, ao longo dos séculos, essas pessoas foram, os grupos, né? As pessoas em si, não, os grupos, os povos, foram passando por processos de mudanças, de transformações, de elaboração, de criação das suas próprias culturas e das suas identidades. Então, quando a gente compreende, né, que dentro das aldeias missionárias foram impostos novos códigos culturais, novos códigos religiosos, uma nova língua, nova forma de se vestir, essas pessoas, elas foram criando as suas identidades a partir dessas imposições, né? Com a transformação, com a independência do Brasil, novas questões foram colocadas, conceitos políticos, formas de acesso à terra, com a lei de terras, por exemplo, né, a partir de 1850, e essas pessoas foram se adaptando, foram se transformando. Então, por exemplo, né, no século XIX, eu falei o tempo todo para vocês de índios de Simbres, índios de Barreiros, índios de Jacuípe. Eu não falei pelo nome do grupo, né, como Caetés, Chucuru,
Tupinambá, porque no século XIX essas populações elas eram identificadas nas fontes e se identificavam a partir das suas aldeias, a partir dos seus aldeamentos, justamente em função desse longo processo de transformação e de reelaboração identitária dentro daqueles territórios, né? Então, no século XIX, para áreas de colonização antiga, vai ser difícil você encontrar o nome dos grupos em si, né? E aí, se você ficar procurando esse tipo de informação, você não vai achar. Então, o que é que você vai dizer? Que não havia indígena? Não, é preciso entender todo esse processo de transformação e saber o que vai encontrar nas fontes, né? E já no início do século XX, tem todo um movimento político de retomada e criação dessas identidades étnicas, né? Então, quando esses indígenas passam a reivindicar o Estado brasileiro, a regularização das suas terras, o acesso a uma educação diferenciada, acesso a uma saúde diferenciada, eles vão passar a fazer isso utilizando as categorias dos grupos, né? Então, eles vão passar a se colocar como funiô, como chucuru, como aticum, como tuxá, né? Então, eles passam a reelaborar a sua própria identidade num outro contexto político. Então, esse diálogo com a antropologia é fundamental. E aí, né, eu acho que é importante também fazer a ressalva de que não é qualquer antropologia. Como na história existem várias tendências historiográficas, abordagens teóricas e metodológicas, na antropologia acontece o mesmo. Então, a antropologia que melhor dialoga, né, com a nossa análise processual, e às vezes de longa duração, é a antropologia política, é a antropologia crítica, né, que vai procurar sair dos modelos estruturais de análise e passar a compreender as relações interétnicas, os processos de relação dos indígenas com a formação dos estados nacionais, por exemplo, no século XIX e no século XX. Vai partir também da concepção de compartilhamento do tempo, ou seja, que indígenas e não indígenas compartilhamos o mesmo tempo, as nossas concepções, as nossas experiências em torno do tempo são diferentes, mas nós compartilhamos um mesmo contexto, as mesmas circunstâncias, né? Então, esse diálogo ele também precisa ser demarcado dentro de um campo muito específico da antropologia, né? E aí a gente consegue ir navegando nas fontes e conseguir perceber os traços, né, do protagonismo desses indígenas na história. Então, acho que a colocação de Ailton, apesar dele se sentir contemplado, ainda fazia com que surgissem aí novos comentários. Eu também, quando eu estava comentando sobre a designação nativos, né, que era dessa professora, o Plínio ele registrou ali, opa, peraí, eu também chamo de nativos. Isso me ocorre de perguntar, né? Do ponto de vista deles mesmos, né? Eles aceitam bem a designação atualmente ou como que é isso? Eles tranquilamente você pode se referir a eles como indígena, como eles se referem por causa dessa luta mais global, ou certo de se aproximar dessas comunidades se um dia quando a gente for a uma, né? Você já se referir a eles segundo a designação daquela cultura específica, ou não, ou a gente pode tranquilamente usar essa palavra, o índio, ou como eles se comportariam se alguém quisesse que eles fossem chamar de nativos, né? Que é o Plínio estava colocando ali, né? O que você acha sobre isso, Mariana? Eu acho que essa é uma boa questão, que parece ser simples, mas também vai levar para outros comentários, outras questões, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante a gente ter bastante atenção para a forma como eles mesmos se colocam. Então, se vai fazer uma visita, se vai lidar com algum grupo, é saber como eles mesmos se colocam, né? Então, se colocam como indígenas, se colocam a partir do próprio etnônimo, né? Da própria categoria escolhida pelo povo. Então, existe, né, uma demarcação forte entre intelectuais indígenas e pessoas que fazem parte do movimento indígena,
Vocês estão me ouvindo? Estamos. Voltou, Zé. Voltou. Eu tinha travado, mas eu acho que você... Então, tem um posicionamento de intelectuais indígenas e também, né, de pessoas que fazem parte do movimento indígena de serem chamadas a partir, de serem interpeladas a partir do etnônimo do próprio grupo. Então, é Guarani, é Kaiowá, é Tremembé, é Ticuna, né? Mas tem esse elemento, de fato, que unifica a luta pelo reconhecimento e pela garantia dos direitos, né? Porque é isso, a gente tem uma legislação que faz com que essas pessoas sejam portadoras de direito, essa legislação que é fruto do próprio movimento indígena ao longo da década de 70. Então, é uma legislação que faz com que essas pessoas, como eu já falei, sejam portadoras de direito. Então, e essa legislação vai identificar como indígena, né? Então, tem de fato, esse aspecto, essa dimensão da luta coletiva que não dá para deixar de lado, né? Não dá para deslegitimar, como bem o José já falou, né? Então, aí eu acho que é isso. Acho que o primeiro passo é saber como eles mesmos se colocam diante das situações, né? E o segundo é tentar identificar dentro da luta se o termo indígena ou índio é apropriado ou não. Quando a gente está lidando com as fontes, como eu já falei, depende da época, vai ser tratado, vai ser representado a partir do etnônimo do grupo, ou não, ou como indígenas do aldeamento X ou Y. Então, acho que vale a pena também ter muita atenção para o tipo de informação que a fonte está reportando e fazer essa contextualização crítica, né, para saber exatamente sobre quais circunstâncias está se utilizando. Bom, eu não sei se vocês ainda têm mais alguma questão. Se alguém tiver, pode falar ainda nesse momento. Eu já percebi que a gente já passou o nosso horizonte, né, que é mais ou menos como a gente se prepara no encerramento, mas ainda há espaço algum para uma colocação. Alguém quer falar nesse momento? Eu também queria... vocês ainda podem falar se surgir alguma colocação, tá? Mas eu também estava observando aqui que, por uma coincidência, a gente vai ter... Eu não sabia que era agora, eu não tinha me dado conta quando eu marquei essa palestra-debate, de que ia cair num mês tão importante, né, para a luta indígena, que é o agosto desse ano, né? E, ao mesmo tempo, por curiosidade, nós vamos ter daqui a 15 dias, na próxima quinta-feira, uma nova palestra-debate sobre um outro tema, né, de censura na música, mas daqui a outra, já no dia 28/10, foi uma coincidência mesmo, né? Mas é novamente sobre a questão indígena, porque é sobre a legislação de proteção ao indígena. É um trabalho do Robeilton Gomes, que inclusive ele faz parte do nosso livro, mesmo que a Mariana está, só que não trabalhando mais com indígena. Ele agora está trabalhando historiografia romântica no século XIX, né? Mas ele desenvolveu ele é do Amazonas, o Robeilton, e ele desenvolveu a dissertação de mestrado sobre proteção indígena e vai sair um livro dele agora. E, por acaso, ele também está marcado para daqui a o próximo, saltando um tese em debate, que é o próximo, que aí é sobre um outro assunto, ligado à música, censura à música, né? O outro já é novamente sobre indígena. É interessante ter essa coincidência. Ainda é agosto, é dia 28 de agosto. Exatamente por aí uma coincidência dessas sincronicidades, né? Como dizia o Jung, né? Que há coisas que acontecem e parecem coincidência, mas que tem tudo a ver, né? Caiu exatamente aí nesse mês importante, né? Nesse sentido, eu também queria agradecer muito a presença da Mariana, e a não ser que mais alguém queira fazer alguma pergunta, também dá tempo, mas eu agradeço. Lembro a vocês todos que esse evento aqui é um evento do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, e quem quiser participar do nosso laboratório, basta enviar para o e-mail para a nossa equipe, dizendo o nome completo,
CPF e link do currículo Lattes, que nós podemos cadastrar a pessoa no nosso laboratório, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. O laboratório está aberto a pessoas do Brasil inteiro, na verdade, né? E vai seguir adiante a nossa série aqui, Teses em Debate. Eu agradeço imensamente a Mariana, e eu também lembro a vocês que vocês poderão reencontrá-la em forma de livro daqui a alguns meses, ou pelo menos um ano, que eu acho. Um livro que vai se chamar A Historiografia como Fonte Histórica, onde cada um dos autores que foram convidados fala sobre um aspecto da historiografia. E a minha percepção foi de que era muito importante, que ficaria incompleto se não falássemos na historiografia sobre o indígena. Por isso, chegamos até a Mariana, e é exatamente esse o capítulo dela, como os historiadores têm tratado a questão dos povos indígenas. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Mariana, para os seus comentários finais, e se vocês também quiserem ainda se manifestar, também pode. Ok, Mariana, a palavra é sua, então. Eu agradeço muito, né, ao José e a toda a equipe do laboratório pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de conversar aqui sobre a minha pesquisa, né, sobre o artigo que vai sair no livro também. Achei que era importante trazer alguns aspectos desse artigo. E também parabenizar, né, pela sensibilidade, pela percepção da necessidade de ampliar o debate sobre historiografia, trazendo a produção sobre a temática indígena, né, que é uma produção que já vem consolidada aí há algum tempo, mas como, né, a gente veio trabalhando, vai sendo esquecida aos poucos. Então, essa sensibilidade e essa percepção de que é importante trabalhar com a questão é fundamental, e é um esforço que deve ser muito parabenizado e elogiado. Agradeço também as perguntas, as colocações, agradeço aí o apoio técnico, né, de Inácio e de Marcele, que contribuíram aí para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Então, e eu continuo à disposição, né, se vocês quiserem, em outros momentos, em outras situações, manter e continuar o debate, eu estou à disposição. Para mim foi uma experiência muito, muito bacana, e eu espero que a gente se encontre em algum momento, presencialmente, em algum evento, né, nos congressos, que tem essa parte também afetiva, né, e de estreitamento dos vínculos e dos laços. Então, eu agradeço vocês pela experiência da tarde de hoje. Muito obrigado. Nesse momento, a gente vai encerrar a gravação. Eu agradeço, além da Mariana, que foi a nossa palestrante de hoje, todos que estiveram aqui presentes e que puderam interagir conosco, e todos os que estão assistindo a essa palestra debate em outro momento no tempo, né? Porque ela vai ficar gravada e disponibilizada aí nas nossas redes sociais, no site do nosso laboratório, no nosso canal do YouTube e assim por diante. Então, nesse momento, nós encerramos a gravação, e obrigado a todos.